Olá, tudo bem? Vamos agora às reflexões do tarô mitológico para o signo de Touro, para o mês de maio de 2020. A carta que saiu aqui na posição 1 foi a carta do 10 de paus, mostrando que é preciso dar uma finalização, um encerramento a um certo tipo de comportamento. É quando muitas vezes nós nos deixamos envolver pelas preocupações, né? A palavra preocupação já diz tudo. Você preocupa. Então você ocupa a mente antes do tempo, antes da hora. E muitas vezes com coisas que nem irão acontecer. Então é preciso ter uma mudança aí em relação a sentimentos de cobrança, quando a gente se cobra muitos outros, né? de um certo pessimismo, uma certa opressão, se sentir meio assim de mãos atadas, né? Por conta dessas preocupações, dessa maneira de pensar, de ver as coisas no momento. E isso está muito ligado, aí a gente vem aqui para a carta na posição 2, que foi o Cavaleiro de Copas, está muito ligado a uma necessidade de equilíbrio emocional, de conseguir equilibrar as emoções. Se ficar muito ligado a essas energias de temor, de medo, isso causa um total desequilíbrio emocional. Quando a gente vive muito preso a questões do passado, a questões do futuro, a gente deixa de viver o presente, o hoje. E esse deixar de viver o hoje traz esse desequilíbrio emocional. Então está mostrando aqui que essas formas de pensar, de se cobrar, de querer antecipar um problema, uma situação que ainda nem ocorreu, né? Já se preocupa antecipadamente, é justamente precisa se rever isso e caminhar aí a gente vem aqui para a carta 3, caminhar aí para uma nova, uma nova forma de se relacionar com si mesmo. Aqui na posição 3, na carta cabeça, a gente vê o Ás de Copas. O Ás de Copas é aquela energia disponível para o sentimento. E aqui, dentro dessa situação, está muito ligado também a coisa do amor próprio. Porque se aqui nesse 10 de paus, que é a carta 1, tem as preocupações, pode ter aqui também um medo de rejeição, até porque a gente vê aqui o Cavaleiro de Copas, né, como uma carta aqui na posição 2, como um bloqueio, mostrando que muitas vezes a gente pode se ver numa posição inferior a uma outra pessoa que a gente queira um relacionamento e por isso tem um medo de ser rejeitado por ela. Aqui na carta 3 ele vem mostrando a necessidade de se desenvolver, aproveitar aí essa energia disponível para mudar, sabe? Mudar esses sentimentos, mudar essas emoções. O naipe de copas fala muito aí dessa questão emocional também. Você vê o equilíbrio emocional que pede ali o cavaleiro de copas, vai se equilibrar a partir do momento em que a gente se cobrar menos, a gente ter um olhar mais benevolente conosco, evitar fazermos muita cobrança, e com isso a gente consegue também ter um olhar benevolente com os outros. Porque se a gente se cobra muito, a gente acaba cobrando o outro também. Tudo que a gente faz conosco, a gente faz com o próximo, com o outro. Por isso quando o mestre disse, amai-vos aos outros,
como eu vos amei, como é que você consegue amar ao outro se você não se ama, se você se cobra? É muito difícil conseguir dar esse. Não é só. Isso aí não tem só a ver com relacionamento amoroso. Não, relacionamento entre familiares, entre amigos, entre parentes, né? Se a gente. É aquela coisa do amar ao próximo como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, como é que vai amar o próximo? Né? Quando Jesus fala para amar como ele amou, você vê um outro nível já, né? Já não é nem como mais a si mesmo, é como ele amou. Então, mostrando que há necessidade dessa mudança aí desse comportamento, dessa forma, muitas vezes de enxergar, às vezes falta aí uma dosezinha de amor próprio, de se amar mais, sabe? Pode estar faltando isso também. E quando a gente vem aqui para a carta 4, que é a base da questão, você vê que interessante. A base da questão justamente é a necessidade de se fazer a escolha pelo amor. Aqui a gente vê Paris, que está aqui no concurso de beleza, onde ele tem aqui na mão dele uma maçã dourada que ele tem que escolher entre Hera, Afrodite e Atena. Então, uma das três ele teria que dar, escolher como a mais bela e dar essa maçã dourada. Você vê, nesse caso aqui, ele não escolheu nem Hera, nem Atena, ele escolheu Afrodite. Ou seja, ele fez uma escolha pelo amor. Então, quando você vê ali do lado Atenas representa esse poder da mente, né? Esse poder lógico, de raciocínio, de análise mental. Então é preciso, nesse caso aqui, deixar um pouquinho, porque quando você vai muito pela mente, vai muito pela regra, Atena é a deusa da justiça, quando vai muito por certo e errado, isso leva a um comportamento de julgamento que não tem benevolência, não tem amor, sabe? Você não vê o lado do outro. Você talvez impõe um castigo, uma punição para fazer cumprir a regra e não tenta assim ver o porquê que aquela pessoa está tendo aquele comportamento, sabe? Querer ajudar e não dar logo a sentença. Ele também aqui, ele não escolhe Hera, que é a deusa ligada aí, nesse caso aqui, ao mundo, às questões materiais, você vê. Ele, sabe, aquele sentimento, um sentimento assim de solto, sabe? Soltou as preocupações materiais e soltou essa parte aí racional da mente. Então aí ele está livre para poder desenvolver esse sentimento de amor aí que veio lá pelo Ás de Copas. Desenvolver isso, sabe? Ele se livrou dessas preocupações materiais aqui, demonstrada também no 10 de paus, e se livrou dessa coisa muito mental, muito racional, para poder dar vazão aí ao sentimento. E quando a gente vem aqui para a carta 5, que é as influências do passado, essas influências o que seria aqui? Aqui veio o 7 de copas. Nesse caso aqui, ele está falando aqui de ilusões, sabe? Sabe aquela coisa idealizada, aquele modelo perfeito, sabe? A gente só se relaciona bem com outra pessoa, seja de forma amorosa, relacionamento, ou como eu já falei, parentes, amigos, se a outra pessoa for de tal forma, né? A gente não consegue, aquela coisa que diz que os gênios não se batem, não combinam, porque, ou seja, a pessoa teria que ter um outro gênio, uma outra forma de agir para poder combinar. Então às vezes até se sofre por conta disso, porque você quer que o outro tenha uma forma de agir diferente, só que ele não tem, ele tem a forma de agir dele.
baseada nas convicções, na vivência aí, na visão de mundo dele. Então, uma ilusão querer que o outro mude, sabe? Querer que, para que tenha o relacionamento, querer que a outra pessoa mude, quando na verdade a gente tem que mudar, sobretudo analisando todas essas questões aqui trazidas aí desde o 10 de paus. E isso mostra, e dentro da terapia tarológica, que é esse trabalho de autoconhecimento que eu conduzo, essa terapia, lá a gente consegue ver aí na consulta, no atendimento, quais são essas questões aí, que ilusões seriam essas, que situação é essa que a pessoa está se envolvendo, tá vivenciando naquele momento, que as cartas estão trazendo aqui, quando começa o atendimento, que a gente faz essa abertura aí do tarô mitológico, é justamente para quê? Para ele trazer para a gente a questão a ser analisada na terapia, a questão que precisa ser superada, precisa ser equacionada, conscientizada. Então, lá a gente consegue ver na vida da pessoa como é que isso aqui vai se adequando. E nesse caso aqui tem que ver essa questão da ilusão, como que isso, né, essa idealização do outro, como que isso pode estar trazendo dificuldades. E a gente vindo aqui para a carta na posição 6, que seria aqui o influências do futuro, você vê, aí vem o 9 de espadas. O 9 de espadas, ele é aquela carta que fala do medo do futuro, aquela expectativa de um futuro ruim. Você vê, é outra ilusão também. O futuro, ele não existe. Ele vamos dizer assim, ele é feito a partir das nossas escolhas do presente. Né? Aqui, as informações que o tarot traz de futuro, influências do futuro, situações futuras, elas são trazidas justamente para que a gente se conscientize delas e possa evitá-las. Se for uma coisa ruim, aqui no caso, o 9 de espadas é esse medo do futuro, esse sentimento de culpa, ele já vem aqui mostrando, olha, desenrolando esse caminho aí, e você vê essa questão das preocupações, das cobranças e tal, deixando essas ilusões aí do outro para trás, pode vir aí à frente um medo do futuro. Você sai da ilusão do outro, sai de uma ilusão, aqui no Influências do Passado, 7 de Copas, e vai para outra ilusão, que é o 9 de Espadas. Ou seja, não há necessidade de chegar lá. Se está vindo agora a informação, é porque aquilo pode ser modificado, pode ser, o caminho pode ser transmutado. E dentro aqui da análise que a gente vai ver de que formas pode se fazer essa mudança. Aqui nesse caso é tendo esse novo sentimento em relação a nós mesmos, sabe? Em relação ao outro também. E aí quando a gente vem aqui para a carta 7, que seria uma extensão aí do 10 de paus, ele mostra o 7 de ouros. Você vê, assim como lá na carta dos namorados, que era uma escolha aqui pelo amor, aqui no 7 de ouros a gente vê Dédalo em dúvida entre o pentáculo oferecido pela esposa do rei, Pasífae, ou pelos outros 6 pentáculos que ele já tem. Ou seja, ela estava propondo a ele, ela, por obra de Afrodite, ela se enamorou aí pelo touro, esse touro representado aqui, e ela queria que o Dédalo, que era um grande artesão, um grande inventor, desse um jeito dela conseguir se relacionar lá com o touro. Então ele estava aí em dúvida em relação a atender a ela, que tinha esse desejo aí trazido por Afrodite, ou ficar parado lá na dele, lá com os 6 pentáculos que ele já tinha. Então essa carta aqui, ela mostra assim, mais uma vez a questão, ela fala aqui também de sair da zona de conforto,
ou seja, sair dos padrões de pensamento, e aí volta lá na questão de idealizar o outro, de ter medo de rejeição, de a coisa do amor próprio, medo do futuro, ou seja, sair desse padrão e fazer a escolha, aqui representada aqui pela Rainha Pacífica, fazer a escolha pelo amor. Você vê, mais uma vez, uma outra situação, um outro contexto, mas com essa mensagem de se escolher, de ser mais benevolente com si mesmo e com o outro. E quando a gente chega aqui na carta 8, que seria aí o ambiente externo, você vê, a carta que vem é o Ás de Paus. O Ás de Paus é aquela energia para criatividade, para ação, ou seja, é uma energia que está dizendo que tem um caminho disponível para uma outra forma de ver as coisas, uma outra forma de enxergar. Se aqui no caso do 10 de paus, ele é a última carta aqui, as cartas numeradas do naipe de paus, representa aqui uma finalização. O Ás de paus é o início, é a primeira carta, o número 1, mostrando que está disponível sim de se reiniciar aí o jogo, mas agora com uma outra visão, com uma outra forma de ver as coisas, baseadas nisso tudo aqui que a gente já conversou nas 6 cartas aí anteriores. E seguindo nesse caminho, quando a gente chega aqui na carta da posição 9, que seria esperanças e temores, vem a carta do 9 de paus. O 9 de paus, você vê bem o mesmo naipe aqui, a carta anterior, que é o 10 de paus. O 9 ele vem mostrar aqui a questão de você conseguir superar as dificuldades, superar os obstáculos. Quais são os obstáculos aqui nesse caso? Todas essas questões que a gente abordou aqui anteriormente, que precisa ser modificada, de cobrança, de ilusão, de idealização. Então, se você consegue passar por essas dificuldades, consegue transmutar isso, aqui o navio Argos está chegando até a cidade dele, trazendo lá o Velocino de Ouro que está aqui no ombro de Zeus. Aqui ele foi recuperado, eles estão trazendo de volta lá para a cidade, ou seja, está cumprindo a missão, mas tem ainda um último obstáculo aqui, os rochedos que ele tem que passar para poder chegar até lá a cidade, mostrando que assim, nesse processo vão ter dificuldades, vão ter desafios, empecilhos, mas como está se abrindo uma nova oportunidade, uma nova forma de enxergar as coisas, é preciso não esmorecer diante esses desafios e ultrapassá-los, e saber, nesse sentimento mais benevolente com você e com o outro, ultrapassar esses obstáculos. E na carta 10, que conclui aí como uma situação futura, você vê, aí veio a carta do diabo, que é o Deus Pan. Aqui, nesse contexto, o que ele traz para a gente? Ele traz a necessidade da gente reconhecer os nossos próprios erros. Quando a gente idealiza muito o outro, o que o outro deveria fazer, que atitude que ele deveria tomar, a gente esquece de olhar para nós mesmos. A gente vê assim, tá, mas o que eu preciso mudar? Que forma que eu preciso enxergar as coisas diferentes? Você vê, que forma diferente aí eu posso ver as situações. E muitas vezes você vai perceber que a partir do momento que você modifica certos desejos, certas ilusões, certos padrões de comportamento, o que o outro faz já não te incomoda mais, sabe? Porque aí, pelo sentimento, como a gente falou aqui, um sentimento benevolente, pelo sentimento você compreende que o outro também tem as limitações dele, tem as dificuldades dele, e não adianta a gente querer que ele se comporte de outra maneira. Cada um tem as suas questões a serem resolvidas. E aqui, né, nesse trabalho aí terapêutico, a gente vai ajudando a resolver essas questões. Mas é compreender isso
e olhar um pouco para dentro, olhar para os próprios erros, para aquilo que a gente precisa melhorar. Todo dia é uma nova oportunidade de crescimento, de evolução, de análise, de melhora de comportamento que a gente deve aí aproveitar e não deixar passar, tá certo? Então essas foram as reflexões aí para o signo de Touro, para o mês de maio de 2020. Eu agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado.